Alô, seguidores da RDK, estamos de volta para mais um programa Lauri Conversando com Amigos. Hoje também ao vivo pela Rádio I. Lembrando que nós temos o patrocínio, nosso colaborador, o Eduardo da Carsul Veículos, que nos apoia, que é a revenda de carros, que fica lá na subidinha da montanha, pertinho da IMEC, que tem uma gama muito grande de veículos. Se você precisar de um veículo, chega lá, conversa com o Eduardo, e se ele não tiver o carro que você precisa, ele arruma para você. Chega lá e dá uma conversadinha, toma um cafezinho, um chimarrão com ele, que é de boa. E hoje, no nosso bate-papo, trouxemos uma pessoa que também conhecemos por causa do futebol, né? Serginho Almeida, treinador do Lajadense. Tudo bem, Serginho? Tudo bem, primeiro é um prazer inenarrável, né? Estar aqui num programa que tem um título de Amigos do Lauri, né? É verdade. Ser amigo dessa pessoa aí, ícone na cidade, é um prazer, é um privilégio para poucos, né? E eu tenho certeza que eu faço parte desse hall aí. E também aos ouvintes da Rádio I, que é uma comunicação, imprensa ouvida, né? Então é muito legal, é gratificante para mim estar aqui com esse amigo. Justamente, a primeira vez que a gente faz ao vivo aí pela rádio, né? Tá nos bastidores o Elton de Andrade, a Gabi, e o João, que tá escondendo os braços lá, parece que tá com frio, né, Joãozinho? Então vamos ao que interessa, né? Serginho, a gente sempre começa o nosso bate-papo assim, eu tenho certeza que a maioria dos lajadenses te conhece, mas vamos saber de onde veio o Serginho, onde é que ele nasceu, como é que foi a infância dele, como que ele começou no futebol. Primeiro eu quero enaltecer aqui, eu tive que pedir uma água, porque estar presente perto do Elton é uma responsabilidade assim que o cara treme na base. A história, né, do Vale do Taquari tá aqui, né? Na minha frente, né? E tu não pode errar. E a Gabi é um fenômeno da comunicação, né? Tá ali realmente fazendo a gente ser visto e ouvido dessa forma, mesmo com pouca idade, mas um talento de gigante. O Serginho, o Mário Sérgio de Souza Almeida, né? Mário Sérgio. O Mário Sérgio de Souza Almeida, ele é o 7º filho da dona Cleusa e do seu Jorge. 7º filho de 9 na família. Nasci em Fátima do Sul, perto de Dourados, Mato Grosso do Sul, e ainda muito jovem, 4 anos, uma criança, um bebê. Eu fui para o Mato Grosso, realmente vocês chamam do Norte, mas lá eles não gostam de chamar de Norte não, lá é Mato Grosso só. É Mato Grosso. O Mato Grosso, e ali eu morei por muitos anos, onde eu formatei o meu caráter, com a minha casa, com a minha família, com muitas dificuldades, mas com muita hombridade, assim como a história de tantos aqui, né? E acabei aí me formatando como um homem de bem, devido à cultura muito simples, né, e muito singela da minha casa, mas com muito respeito e com aquilo que está se acabando, né, com muita lealdade e fidelidade aos princípios de família. É verdade, coisa que nós somos encarregados de trazer de volta, né, Serginho? E a tua infância lá, como foi? Teus pais trabalhavam em que ramo? Como é que foi tua infância? Foi boa? Foi complicada? A minha infância, eu gosto de dizer que a minha infância foi boa porque ela foi complicada. Justamente. E eu acredito que isso deve-se à pessoa que eu sou hoje, né? Se fosse muito fácil, talvez não seria que tu és hoje. Quem sabe eu seria uma juventude que é hoje, né? Se eu tivesse tudo que eu dou para meus filhos, eu não sei se eu seria quem eu sou, né? E graças a Deus que a gente tem essa condição. Minha mãe era do lar, filha de agricultores, né? Meu pai era um estivador, aqui se chama de estivador, lá a gente chama de saqueiro, né? Carregava saco na cabeça, carregava e descarregava a safra na cabeça, na época ainda que não era mecanizado esta profissão, mas lá ela é muito normal. Um homem que trabalhava em fazenda, armazéns, enfim. Ele e meus irmãos, né, os mais velhos. Meu pai, ele era um homem que não teve um princípio de família. Ele foi embora com 9 anos devido a um segundo casamento do seu pai. E a madrasta não acabava como no interior do Nordeste, não se dava com o marido. Ele foi embora. Imagina, eu só entendi o meu pai quando o meu filho fez 9 anos, né? Quando eu vi o meu filho com 9 anos, que
não conseguia comer sozinho, né? E aí você vê o meu pai com 9 anos saindo do Nordeste, indo para São Paulo, né? Num pau de arara, um caminhão antigo, que vocês devem conhecer. Sim. E foi um homem de bem, né? Um homem sem princípios, cara. Ninguém ensinou para ele o que é ser um pai, ninguém ensinou para ele o que é ser um homem que gera uma cultura, né? Que deixa um legado, ninguém ensinou isso para ele. Sim. Mas ele foi um homem que nos ensinou muito pouca coisa, porque ele também teve pouca coisa. Não pode dar o que você não tem. É verdade. Meu pai não tinha, então ele não podia dar. Então as coisas que ele dava eram aquelas ameaças normais. Se você roubar, tu vai apanhar. Se você se prostituir, tu vai apanhar. Se você não trabalhar, tu vai apanhar, vagabundo. Então na verdade, aquela educação, a base daquilo que ele recebeu Mas era assim na nossa infância, tu ainda é mais novo que eu também vivi muito isso aí, né? Então, quando a coisa não andava, a vara comia, né? Então, era épocas diferentes. Hoje, se você faz isso com uma criança, você é condenado, né? Com certeza, né? Hoje, se a criança não vai 2 dias na aula ou 3 dias, o conselho tutelar ele bate na tua casa, né? Mas saber o que a criança tem para comer também, muitas vezes a nossa justiça não vai saber, né? Como tem muitas pessoas enlajeadas que a gente da cesta básica, que tem filhos que não vai para aula porque eles não têm o que comer, né? Mas quando falta comida na mesa, o conselho tutelar não bate, né? Só bate quando a criança não vai para o colégio, né? É verdade. Então, nós temos uma lacuna muito grande, né? E não estamos aqui para falar de governo, estamos aqui para falar de ética, né? Do meu nascimento, e meu nascimento foi essa dificuldade que foi Eu tenho o prazer de ser filho do meu pai e da minha mãe, eu sou um cara que teve muita dificuldade. Nós, como criança, tivemos privações, existe diferença entre privações e ter fome, né? Nós tivemos fome, não tivemos que comer algum tempo, e depois nós tivemos muitas privações. Eu achei legal, meus heróis são meus irmãos, né? Meus irmãos mais velhos, os 3 mais velhos, o Edilson, o Zé, a gente chama de Zé Bugil, que é o pai do Leandro Camilo, zagueiro de Lajadense, no Brasil de Pelotas, né? O que eles fizeram? Quando meu pai estava contando, ele ia trabalhar, ele ficava 2 anos fora, né? Só mandava dinheiro, e ele não mandava. Então, como ele não teve princípio, ele teve 2, 3 famílias, né? E a mãe não sabia, enfim. Então, o que acontece? Toda vez que meu pai vinha, ele fazia mais um filho e voltava embora. Mais 2 anos. Eu conheci meu pai, eu vi meu pai 3 vezes em 6 anos, né? Quando ele me fez, eu não vi, né? Então, mas quando eu tinha 2 anos, ele veio. Quando eu tinha 6, ele veio. E quando ele tinha 8, ele veio, né? E aí, o que acontece? Meus irmãos fizeram pactos mais velhos, né? O mais velho podia casar quando o mais novo, pós ele, podia sustentar uma família, né? Então era muito legal, nossa família tem esses princípios, é por isso que eu sou um cara de grupo, eu sou um cara que não deixa ninguém na mão. Eu acredito que o ser humano pode mudar a história de um ambiente, porque meus irmãos mudaram a história do ambiente do meu coração, da minha vida, e é por isso que eu sou esse cara realmente paterno para todos os seres, porque eu acredito demais em gerações, né? Acredito demais. Pessoas falam que essa nossa geração agora é uma geração Nutella, né? E eu digo que não, eu digo que os pais são Nutella, porque a geração é aluno, os pais que são maus professores. É verdade, eu concordo contigo. Só que a gente, eu que já sou avô, né, Serginho, a gente, sei lá, parece que a gente é muito mais mole de coração, como foram os nossos pais, né? Nossos pais tinham aquele princípio durão, tem que ser assim, vai ser assim. Meu pai e minha mãe eram assim, meu pai faleceu cedo. E você fala em irmãos, eu também tenho isso em família. Quando eu tinha 14 anos, meu pai nos deixou, né? E o meu irmão tinha 24. E ele tomou a rédea da família, né? Junto com a minha mãe, e fomos embora, né? Então, tivemos muitas dificuldades. Meu pai ficou muito tempo doente, faleceu, né? E tocamos, e hoje, para mim, o meu irmão é meu herói também, né? Porque ele me ajudou muito, nunca me deixou na mão. E graças a Deus já tive chance de ajudar ele, sempre vou ajudar quando eu puder, né? Então são coisas boas, histórias boas de família, né, Sérgio? Mas seguindo em frente, porque se a gente começa a falar sobre família, a gente não para mais, né, Serginho? Mas vamos começar. E quando o Serginho começou no futebol? O Serginho, na verdade, ele veio para um casamento do meu irmão no Paraná, em Medianeira do Paraná, ali perto de Foz do Iguaçu. 40 quilômetros de Foz do Iguaçu ali, e isso foi em 92. Eu vim naquele casamento, tinha 16 anos, e ali tinha uma fusão do Foz-MEC, Foz do Iguaçu com Medianeira, o MEC de Medianeira. Ia jogar a Série A do Paranaense. Foz do Iguaçu não tinha estrutura, mas
tinha vaga, que eles subiram. Então fizeram essa fusão e eu cheguei ali. Alguns atletas faziam datilografia na escola de datilografia ainda, hein? Faz tempo, hein? Também. Da minha irmã. E a minha irmã sempre gostou de futebol e eu acabei conhecendo eles nas férias ali no casamento do meu irmão. Treinei um dia com eles. Na verdade eu buscava bola e eu gostava disso, porque no Mato Grosso as coisas só pela televisão, né? Sim. Era muito longe. Tem um Cuiabá na Série A do brasileiro, mas na minha época era misto e operário e era... Naquela época o Brasil aí, vocês dois podem falar muito mais, que tinha 5, 6 divisão, né? O brasileiro naquela época. Sim. Lá. Então, esses lugares não tinha equipe. E lá pra nós, quem passa na televisão é a nossa referência. É os nossos ídolos, né? Uhum. E aí aconteceu que eu fiquei 10 dias com a minha irmã, esses 10 dias eu ia nos treinos. E um dia o treinador pediu pra minha irmã se eu não poderia ficar um pouco ali, um pouco mais. Achou que eu tinha talento com 16 anos. E eu continuei de gandula para eles mais uns 15 dias, até que ele começou a me colocar no treino devido às lesões, time pequeno, que não tinha dinheiro para contratar. Fazer grupo. Rapaz, eu acabei, esse cara me levou para jogar no Matsubara, antigo, muito jogador na base, lá do Paraná, da base, que é para a seleção brasileira. Eu fiquei como lateral esquerdo, na época, não batia nada de esquerda, eu machuquei o joelho um mês antes, joelho direito. Eu tive que treinar com a esquerda. E na hora de fazer o teste, o cara falou, e agora? Eu falei, não, vou de lateral esquerdo mesmo. Eu fui, passei no teste. Aí voltei depois de um tempo. Fui para a seleção do Paraná. Da seleção do Paraná, um cara do Juventude me viu, me levou para o Juventude. Passei no teste lá também. Um ano depois dessa história que eu estou contando, desde que eu cheguei, eu estava treinando com o time já do Juventude, e os caras que eu via na televisão. Foi muito, 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 muito rápido, porque a vida ela é muito rápida, né? Se você está preparado, ela é um avião muito rápido que você sobe e voa. É verdade. Aí você tinha o quê? 17 anos? 18? 18 anos. 18 anos você veio para o Juventude. 18 anos. Esse processo aí durou 1 ano e meio, quase 2. Interessante. E aí você já estava no profissional ou categoria? Não, esse aqui é legal. Eu fui fazer teste no Juventude e choveu muito. Eu vim em agosto. Uhum. Chovia muito, o inverno lá, terrível, né, cara? Em 94, quando eu cheguei no Juventude, teve aquele maior inverno dos últimos 47 anos que passou na televisão, que teve quase 30 centímetros de neve. Vocês vão lembrar bem. Sim. E pra mim aquilo foi um absurdo. Quando eu cheguei lá, eu falei, vou embora, não pode. Você vindo do Mato Grosso. Não, vai cair o céu, né? Eu pensei, vai cair o céu, cara. Você tá louco? Os caras pareciam um campo de guerra, o pessoal passando com uns caminhão, com as correntes, limpando a estrada, assim, para os carros passar. Eu olhei e falei, mentira, cara, que frio. Isso não é Brasil. E eu passei Frio. Passei 2 semanas e não treinei. E aí o dia que eu treinei 20 minutos, chegou o profissional, tive que liberar o campo, os juniores. E aí os jogadores, todos dos juniores, foi dispensado. O que acontece, Laurida, aí? O supervisor era surfista, amava. Quando nós chegamos lá no clube, o ônibus, ele já tinha ido pra praia. É muito corriqueiro isso na área. Ele foi pra praia, isso, agosto. Ele foi pra praia, se mandou para um UOL dele lá, no inverno. E aí, no sábado, isso foi numa quinta-feira à tarde. Na sexta de manhã, sexta-tarde, foi sexta de manhã, quer dizer, na sexta-tarde tinha treino do profissional. O ano que o Juventude subiu a primeira divisão, vocês lembram? 94, ele e Goiás. E quando eu cheguei à tarde, eu estava descansando e ele, gurizada, cadê o Júnior? Tem alguém para fazer treino com nós? E eu falei, cara, não tem ninguém. Ele falou, quer treinar? Eu treinei muito bem. Passei no teste. O treinador profissional gostou de mim. Na segunda-feira, o supervisor falou, cara, tu estava dispensado e o profissional agora quer que você fique o profissional. Então eu pulei do júnior de teste para o profissional direto. Maravilha, né? Então, estamos terminando a primeira parte, agradecendo o apoio da Carsul e voltamos em seguida.